Eu acredito no cristianismo, assim como eu acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo todas as coisas. Essa é uma frase do C.S. Lewis e Bíblia e ciência é o que nós vamos conversar hoje. Estou aqui com meu amigo Leonardo Schleifer e a gente vai falar um pouco sobre isso. Especialmente eu quis iniciar com essa frase do Lewis, porque ele foi um grande intelectual do século passado e cresceu muito em Oxford. E justamente ele cita essa frase para provar, como ele vinha do ateísmo, que aquilo que ele cria sobre a fé cristã, sobre o evangelho, não era antagônico ao que ele tinha como intelectual, com a ciência e tudo mais. E justamente através disso que eu quero conversar um pouco com você e Legal. com vocês. É isso aí, gente. Eu acho muito legal dialogar sobre Bíblia e ciência, fé e ciência, religião e ciência. Eu acho que a gente não precisa tanto dessa cisão, né, dessa trincheira entre os assuntos como se eles fossem coisas que não podem se complementar ou se completar. Um exemplo disso, eu estava dando mais uma pesquisada e eu conheci um homem que se chama Georges Lemaitre. E, bom, se alguém é inteirado um pouco da ciência, provavelmente vai conhecer ele porque ele é o pai da teoria do Big Bang. Olha E só. ele foi padre, ele era um padre belga. Uhum, Então é muito interessante isso, né? Você vê que isso talvez esteja sinalizando que é fruto do nosso tempo, essa uhum, cisão entre as coisas, né? uhum, Entre aquilo que é ciência, aquilo que é sagrado, como se uma coisa, uhum, se a ciência não pudesse ser sagrado, uhum, né? É claro que essa discussão ela vai muito além daquilo que a gente consegue argumentar aqui, uhum, até porque eu não sou cientista, né? aham, Mas assim, eu vejo que é muito interessante a gente pelo menos pontuar que essas pessoas que às vezes a gente tem de referência no uhum, próprio meio cristão, elas não tinham esse problema tão grande com isso, uhum. né? Quando a gente estuda um pouquinho mais a história, você vê que isso pegou de uma forma muito mais enfatizada do iluminismo para cá, né? Uhum. Porque, obviamente, que a religião, quando a gente fala religião, a gente tem que falar do cristianismo, né? Aham. Teve muitas e ainda tem muitas falhas. Então, quando surge ali o movimento do iluminismo e tudo mais, eles quiseram literalmente fazer essa cisão, até porque Uhum. a igreja vinha de um processo grande de opressão e de não estímulo, muitas vezes, que aquelas pessoas lessem até mesmo as escrituras. Aham. Então, o mundo secularizado quis fazer essa cisão, falando: olha, vocês fiquem aí com o que vocês creem, que a Aham. gente vai ficar aqui com a mente, com o pensamento, com a intelectualidade. E é de lá que vem o que a gente chama de deísmo, né? Aham. Especialmente desse movimento que pega muito forte o ocidente da Terra, que se Deus existe, ele está bem longe. Aham. Ou, Então, ou às vezes até que, Deus existe, criou, é isso. mas deixou. Tipo, não Exato. existe uma intervenção, uma E ligação quando de. ela acontece é uma intervenção esporádica, né? Aham. Então a gente faz uns ritos, umas rezas, faz Aham. algumas coisas para Deus intervir. Só que isso, se você estuda mesmo a história da fé cristã e os movimentos dos pais da igreja, você vê que é meio falacioso a gente chegar nesse raciocínio, Aham. porque muito daquilo que se construiu e se incentivou de escolas, educação, vem desse movimento da igreja também. Aham. Obviamente, a igreja falhou muito Aham. em muitos aspectos, mas em contrapartida teve e ainda tem muitas escolas sérias, muito apoio à Sim. intelectualidade, muitos homens como o próprio Agostinho do século IV e outros que Aham. vieram antes e depois dele, que foram importantes para a referência da intelectualidade, do pensamento, da filosofia. Aham. Isso Então, é muito legal. Eu vejo que onde começam os problemas é na. Hoje, atualmente, a gente tem muito negócio de rotular, né? uhum, Talvez a gente veja alguém que gosta de pensar fé e ciência, Bíblia e ciência, e fazer as análises de narrativas, uhum, pontuações,
Porque daí a ciência também ela é um campo muito grande, muito amplo, né? De que ciência a gente está falando? De matemática, de Uhum. astrofísica, de filosofia, de... Ela Uhum. é muito grande, mas ainda assim eu vejo que essa tendência atual de rotular as coisas faz com que a Uhum. pessoa que eu vejo que está mesclando ou pensando fé e ciência, Uhum. ela é liberal. Uhum. Ela deve estar querendo usar isso para embasar algum argumento que ela quer validar. Destruir a imagem de Deus também, Isso, né? e aí é um problema, né? Porque aí a gente corre um grande risco de deixar uma coisa para lá e outra para cá, como se elas, né? Quando você eh, estava na universidade, não na parte da teologia, porque daí é um ambiente de fé, de crer, Aham. né? Se atribui à existência de Deus e tudo mais. Mas na parte da universidade, vamos dizer, secular, do marketing ali, você sentiu esse choque ou algum tipo de antagonismo quando você se falava da sua fé ou Sim. coisas assim? É engraçado você falar isso. Até pra quem não sabe, eu fiz publicidade e propaganda. Tô fazendo ainda, né? Às vezes a faculdade ela dura mais do que o esperado. Finalizando. Tô finalizando. E, e eu acho interessante isso porque geralmente os cursos de comunicação eles são alvo dessa partidarismo, liberalismo, todos Uhum. os ismos, né, que a gente vê atualmente. Mas eu acho que sim, tem pessoas que você vê uma certa tendência ideológica, uma certa um escudo, né, de Uhum. não fale disso, um certo antagonismo mesmo, quando, como você citou. Mas eu via uma abertura para o diálogo, eu via uma abertura para a conversa. É óbvio que o intuito ali não era de um convencimento para uma conversão, mas era uma conversa que, que suscitava, né? Eu lembro lá no começo, já estudando sobre comportamento humano, era muito conversado isso, né? As linhas do comportamento humano, se você é criacionista, se você não é, elas vão trazer as tendências humanas sobre ser ou não um consumidor, sobre ser ou não. E aí eles abriam para ver o que você acredita, para estimular o pensamento mesmo. Sim. E, e um tempo depois, numa aula de ética e legislação publicitária, a gente conversou, falando sobre ética, né? O professor até ele citou, ele falou, olha, a gente queira ou não, e ele é um professor que até onde eu me lembro ele se dizia ateu também, a gente não pode negar a emblemática figura de Jesus Cristo quando se fala do ethos, né? Quando se Uhum. fala do que é o amor como um marco central para o Ocidente e para o Oriente, como a figura que falava de um amor transcendente e encarnado, né? Então, ouvir um professor falando isso na sala de aula, em um Uhum. ambiente que não é sempre, não é? Ali a gente não vai ficar para falando, fazendo Uhum. devocional, a gente Uhum. vai para falar sobre comunicação, enfim, que era, né, Uhum. o que eu estava estudando. Então, eu achei interessante isso, ele Uhum. trazer a figura de Jesus como esse portal para falar de um ethos diferente, né, de uma Uhum. ética diferente. Então, Até eu não porque via a tanto. lógica da ética, vamos dizer assim, ou quando a gente pensa nos direitos humanos, né? Que a gente não se dá conta que mesmo um mundo descrente que hostiliza a fé cristã e a Bíblia, não se dá conta que os direitos humanos têm a força que têm hoje por influência do cristianismo, né? Aham, Até então, quando você olha os pensadores da antiguidade, Aristóteles, Sócrates, viam muitos deles a escravidão como legítima, que existiam cidadãos que nasceram para ser escravos aham, e vem justamente da fé judaico-cristã que vem esse conceito maior da dignidade humana, chamado da imago Dei, da aham, imagem de Deus intrínseca a qualquer ser humano, né? aham. E mas eu perguntei também a sua questão do marketing, né, da publicidade, porque quando a gente fala em ciência, é muito amplo, né? Você tem a ciência, a neurociência, você tem as ciências humanas. Quando eu fiz a minha formação em psicanálise, eu lembro que era um ambiente em alguns momentos até hostil à, 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 à fé. Aham. Você A- chegou a enfrentar isso lá? não de uma forma, não de uma forma contra mim, mas eu tenho até uma situação que eu lembro que eu tinha um professor brilhante, assim,
dá aula, ele é um psiquiatra e que dava uma das matérias da psicanálise. E ele desdenhava muito, porque obviamente, se você estuda a psique humana e a história do que os ambientes de excesso da religião produziram na alma humana, na história, é gigantesco, de muita culpa, muito medo, essa Aham. figura distorcida de Deus, a questão de muitos traumas. Não dá pra negar, né? Isso. Mas aí, quando ele ia fazer esses comentários, como era um ambiente de psicólogos, psiquiatras e eu como teólogo. Ele fazia os comentários e me olhava, e fazia os comentários e me olhava. Até que uma hora ele fez o comentário desdenhando da figura de Deus e me olhou e todo mundo olhou, tipo, e aí, não vai responder nada? E foi bem no início da formação, e eu lembro que eu olhei e falei, professor X, esse Deus que você descreveu, eu também sou ateu. Eu não creio nisso. Essa caricatura que muitas vezes a religião vendeu para nós, eu sou descrente dela, assim como você. Nós estamos no mesmo grupo. Nossa. Eu descreio disso. Eu creio no Deus revelado em Cristo. Então, tudo que não se parece com Cristo, Deus não é. E Nossa. eu lembro e eu falei, então nós estamos no mesmo time, estamos no mesmo barco. Não creio nisso também. E aquilo foi um choque para ele, mas fez com que a nossa relação se tornasse mais leve. Tirou Ele atenção. tirou aquela tensão, ele não me viu como um inimigo, Aham. e até porque tanto Freud eram todos ateus. Freud, que vinha de uma referência de judeus, o Jung, pais pastores e tudo mais, então de ateus. Mas, para mim, muitas pessoas me perguntavam, quando eu fiz a psicanálise, se eu havia ficado descrente. Se eu havia, Perdeu a fé se eu tinha nessa. perdido a fé, até porque você estuda coisas que realmente são estranhas Vai à mexer lá na compreensão. base daquilo que Isso, você crê, exatamente. né? Mas eu lembro que eu estava tendo uma aula de Lacan, que é considerado um dos mais sofisticados da psicanálise, o cara que melhora Freud no mundo, e era um professor muito bom e era uma matéria muito difícil, ninguém estava entendendo muita coisa, ninguém estava conseguindo, e eu era um dos únicos que fazia muita pergunta. E ele perguntou, Douglas, da onde você tira essas perguntas? Ele falou, qual que é a sua formação? Eu falei, eu sou teólogo. Aí que ele me fez entender o porquê que eu estava entendendo bastante coisa e que muitos daqueles psicólogos e psiquiatras não entendiam. Ele foi explicar que muito da base da psicanálise em Lacan tem na referência do Soren Kierkegaard, que é visto dentro da psicanálise apenas como um filósofo, e é um filósofo ali de 1800 e Ele era bolinha. contemporâneo de Freud? Um pouco, acho, 1800 e bolinha ali, por aí. E muito que referencia a psicanálise, inclusive que eu estudei e fiz trabalho dentro da psicanálise, chamado conceito de angústia, Aham. do Kierkegaard, que dá muita referência do inconsciente na psique humana, né? Aí ele vai me explicar, e aí eu lembrei, porque eu já tinha lido muito Kierkegaard, que é baseado nos escritos de Paulo, onde o inconsciente é o chamado pecado que habita em mim, é onde o mal que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, quando eu fui entendendo aquilo, as coisas começaram a se organizar dentro de mim, porque eu falei, cara, eu gosto de uma citação do Dr. Martyn Lloyd Jones, que Aham. é um inglês, pastor do século E passado. daí, mais uma vez, né? Ele é doutor e ele Isso, ele era médico e se converteu à fé e se dedicou ao evangelho, mas ele usa uma expressão que ele fala que o evangelho ele carrega uma psicologia profunda. Aham. E quando eu fui estudando com profundidade a psicanálise, eu fui entendendo que aquilo que aqueles homens viam apenas como uma filosofia era essa psicologia profunda do Evangelho, aonde se eu já não tinha essa hostilidade com a ciência, aquilo se tornou maravilhoso, porque aí eu vi que e existe muito essa compreensão, né? Que Tiago vai falar que Deus é o Pai das luzes, Aham. aonde toda luz, todo dom perfeito vem de Deus. Então, por mais que eu estivesse num ambiente talvez hostil à fé,
talvez até desdenhando da figura de Deus, se houve naquelas pessoas algum tipo de luz, de entendimento da verdade, aquilo é Deus, é de Deus, desculpe. Aham, Tem como fonte a graça de Deus, aham, mesmo que aquela pessoa nela própria ela não creia. aham. Aquilo, mas o que ela compreendeu vem de uma inspiração divina. Então, se eu vejo as Escrituras, se eu vejo a Bíblia como essa fonte de toda a compreensão, de toda a verdade, aonde há pessoas, mesmo que essa pessoa se auto-intitule ateu, buscando a verdade, Aham. essa fome por a verdade, e eu creio que Cristo é a verdade, essa pessoa, o que ela entender da verdade, da luz, ela vai, só pode ser de Deus. Então, Aham. essa compreensão quebra dentro de nós essa barreira de achar que há esse choque da Sim. compreensão da ciência com a compreensão bíblica e da escriturística, né? Eu achei legal que você falou do Martin Lloyd Jones como essa psicologia profunda do evangelho, né? Da Uhum. escritura. E essa lógica. E eu lembrei do James K. Smith lá, Sim, que é canadense, né? maravilhoso. Aham. E inclusive você me presenteou com o livro lá, Sim. o Pensando em Línguas. Eu lembrei desse livro aí, que ele consegue trazer essa filosofia e essa ciência humana, e aí no decorrer do livro você vai ver ele falando sobre políticas sociais, biopolíticas, sobre redenção ecológica. Você vai ver ele fazendo um destrinchamento muito grande a partir da lógica do pentecostal. E Olha aí só. ele vai falar sobre, ou seja, é uma E ele é uma filósofo, né? isso, Uhum. é uma frente cristã, né? Uhum. Uma denominação cristã. E aí, dentro disso, ele vai decorrendo e percorrendo sobre como essa manifestação do Espírito Santo, ela conversa com essas outras partes, esferas, enfim, né? Uhum. Que na verdade é uma coisa só, mas que se interpreta diferente, mas que carrega uma ligação. E eu achei legal porque, como você falou, né? Cristo é a verdade. Uhum. Então, às vezes, a gente se ocupa muito em fazer uma leitura do Primeiro Testamento como sendo o que será que está ali? Pô, mas será que o dilúvio foi assim? Foi assado? É, o- e eu acho muito legal isso, né? A gente dá entrar, Uhum. mergulhar no Se texto, ir aprofundar na atrás. compreensão, né? Mas se Cristo não for a referência, a gente se perde com isso aqui, né? Uhum. Então, eu achei muito legal você falar sobre Cristo como verdade e a psicologia que o Evangelho carrega, porque aí a gente consegue ver as outras partes da Uhum. Escritura sem precisar tomar partido, Uhum. desejo de estar certo toda hora e Uhum. sem querer, pô, eu vou extrair daqui a razão da minha existência e aí eu vou, não sei se tá Uhum. dando para entender Sim, assim, sim, sim. nesse sentido. Mas por quê? Porque Cristo já é a minha pedra angular, já é aquilo que onde Uhum. meu coração descansa para que eu possa estudar, Uhum. compreender, fazer paralelo, né, Uhum. entre a ciência, a fé, tecnologia, futuro, Uhum. passado, geografia e assim a gente vai Uhum. aprofundando. Faz um tempinho atrás eu estava conversando com algumas pessoas que estão começando na caminhada cristã e eles me perguntaram como que eles deveriam ler a Bíblia, né? Começava ali em Gênesis, que jeito que eles deveriam começar? Eu falei, olha, a Bíblia é um livro que você precisa entender o final da história para você entender o início. Você Pô, precisa começar pelo fim. Você aham, precisa começar com a encarnação, ver como Deus se manifestou entre os homens, caminhou, lidou com o ser humano, morreu, ressuscitou. Quando você entende o fim, aí você consegue ler toda a narrativa, entendendo que não é apenas um conglomerado, porque Bíblia significa livros, né? uhum, Biblos. Não é apenas um conglomerado de livros, mas é uma grande narrativa que percorre de Gênesis a Apocalipse, mas tem em Cristo o seu ápice. Então, se eu não entendo essa referência absoluta do que é a encarnação, a história de Cristo, a vida de uhum, Cristo, a morte de Cristo, a minha leitura do Velho Testamento, as escrituras hebraicas vão ser distorcidas e bagunçadas porque eu vou aham, estar querendo, porque eu não vou estar entendendo a história desse povo, do povo judeu e tudo mais. E eu lembro que eu dei um exemplo que eu até ouvi de um outro autor,
que ele citou aquele livro, o filme O Sexto Sentido. Não sei se da sua época, não é da sua Vi época. esse ainda. E eu não gosto de dar spoiler, mas darei o spoiler porque é um filme bem Ó, se antigo. faz mais de 30 anos que foi lançado, pode dar spoiler. Essa é a minha opinião aí. Mas eu acho que é mais de 30 anos, não sei. Mas é do Bruce Willis e a história do Sexto Sentido é de um menino conversando com um homem que esse menino via gente morta. E Aham. no final do filme, nas últimas cenas ali, se descobre que o Bruce Willis está morto, que ele é o morto e o menino vê, mas eu lembro que na época era fita cassete, enfim, de fita ali, de vídeo. Eu VHS, voltei, VHS. Eu voltei e assisti o filme rebobinou. todo. Porque aí eu falei, cara, aí. Porque eu saber o final da história fez com que eu visse toda a história com uma nova perspectiva. Aí eu vi que naquela hora não tava olhando pro. Aham. Ninguém tava olhando pro Bruce Willis, que só o menininho tava olhando. Porque aí eu saber a verdade final da história Ah, acho que eu já vi esse filme, lembrei. me possibilitou entender a história da Tempo. perspectiva correta. E eu Aham. usei esse exemplo, que não é meu, alguém ouviu, que eu não lembro quem, que eu falei para essas pessoas, eu falei, você só vai conseguir ler as escrituras e a Bíblia, e como C.S. Lewis falou, crendo no Evangelho, no cristianismo, como esse sol, não apenas porque ele é verdadeiro, é real e eu posso vê-lo, mas a partir dele eu vejo todas as coisas. Porque quando eu entendo a realidade do Evangelho em Cristo e o final da história como a cruz e a ressurreição e a ascensão e a nova criação, eu leio não apenas toda a Escritura, mas eu leio a história e lido com a ciência de uma forma pacificada, Aham. porque eu não vendo as descobertas científicas contra a fé. Cara, muito Contra bom. ela vai ser às vezes contra as minhas axiologias, que eu É, achava que era fé, mas era só uma crença supersticiosa. aham. Mágica, né? E aí você distensiona essa relação, porque daí Claro. você senta para conversa, talvez com um ateu, como um cientista, como alguém que na sua base de ciência, seja política, seja qual for a ciência, não com pedras nas mãos, mas Aham. você sabe que a sua experiência com Cristo, que é a verdade, te pacifica para conversar e entender a luz que aquela pessoa já teve Aham. sem Cara, isso medo é daquela muito bom. descoberta, né? Isso é muito legal. A gente tá indo pro final por causa do Uhum, nosso tempo, mas só pra gente uhum. tentar, é um assunto, mas Amplo vamos demais. tentar. Você falando disso, sobre a gente tirar esse conflito, e limpar mesmo a visão e quebrar essas axiologias que são tantas, e eu vejo que no começo da caminhada cristã é normal a gente ter, e no decorrer da vida, assim também, né? São tantas denominações, são tantas correntes até científicas que aparecem para a gente se apoiar ou não em algo que nos leve. Mas eu vejo que uma das coisas que mais conecta e que talvez até bota uma coisa versus a outra na fé é a parte da cura. Uhum, A gente viu isso muito claro há 2, 3 anos atrás, né, no Covid ali. uhum, É, e parece que nasce uma coisa que quando a pessoa toma remédio ou não toma? uhum, Trata as suas costas ou faz oração até sarar? uhum, Pô, mas Jesus orava e era curado. Mas uhum, é, tá, mas Lucas era médico. uhum, Então, como que é? Porque se a gente tem que olhar para Jesus, então em Jesus está uma resposta, né? uhum, E, e ele até usa o exemplo, né? Não são não são os curados que precisam de médico. Ele uhum, até, né, dá para uhum, trazer isso para conversa, porque de uhum, alguma forma isso é não ignorar, né? Jesus uhum, está falando sobre aquilo. Mas por que que eu quero falar isso? Porque eu vejo que essa fronteira na vida cotidiana de alguém que tem esse impasse de fé e ciência, uhum, poxa, eu acho que tem que destensionar isso e a gente pode entender então que Jesus é esse que deseja que você vá ao médico e se cuide, uhum, mas deseja que você creia porque ele também tem poder para te curar. uhum, E que isso não seja um tabu imenso, como se uhum, Deus fosse oponente a você porque uhum. você não foi curado de algo que aconteceu, né? Eu lido isso
como no mundo da ciência da psique, né, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, o conflito, e a gente vai ter um encontro só para conversar sobre isso, de como que uma pessoa de fé pode ter depressão e ter que tomar remédio. Aham. Como que se Deus é bom mas eu preciso tomar ansiolítico e às vezes a pessoa se recusa como eu ouvi durante a Covid um líder religioso, Deus abençoe o coração dele, mas falando uma bobagem que não, na minha igreja ninguém vai pegar Covid, ninguém pegou Covid. Você vê que esse tipo de falácia, de compreensão distorcida, que muitas vezes reafirma essa separação. Uhum. Quando eu entendo, ao contrário dessa lógica, qual que é a lógica das Escrituras, qual que é a graça de Deus agindo nesse mundo, e vejo a compreensão da medicina, o desenvolvimento de um bom medicamento como graça de Deus para esse mundo, que é Deus usando a vida desses médicos, usando a vida de um psiquiatra, usando a vida de um psicanalista, usando a mente criativa. Às vezes o cara é ateu, mas ele está lá como um cientista desenvolvendo, vendo um átomo, Uhum. qualquer realidade. Se eu entendo isso tudo como graça para o bem da criação que é amada, eu Uhum. não vou ter problema tanto em crer na sua oração, desculpe, crer e Deus agindo através da sua oração para me curar, para me melhorar, mas como eu vou ver também que você me ajudar a comprar um remédio ou me levar num médico, também é graça de Deus para mim. Uhum. E eu não preciso viver dentro dessa tensão, que o que nos leva para essa tensão é o desequilíbrio, é a falta de compreensão do Uhum. Evangelho, é a falta as nossas inseguranças acerca da revelação de Deus. Então, a gente teria horas e horas para conversar, mas eu queria, talvez eu quero ouvir você também sobre isso, deixar alguns autores que me ajudam Legal. muito a compreender isso. Você citou o James Smith ali, que é Uhum. filósofo e teólogo também. Os livros Ele dele tem são até um livro incríveis, sobre isso, né? Evolução e Queda, que é maravilhoso. sobre fé, ciência e cultura. E é um homem, é um pensador contemporâneo. O C.S. Lewis, o Timothy Keller, ele tem um Uhum. livro Deus na Era Secular, outro livro que é Fé e Ceticismo. O próprio N.T. Wright, que é um teólogo e bispo anglicano, um brilhante, que a literatura dele não é antagônica à compreensão da verdade científica. Uhum. Não sei se você quer citar alguns, mas eu quero citar esses homens que são gigantes na compreensão da fé, mas que Uhum. você não vê neles nenhum tipo de hostilidade à ciência, Aham. à história, à compreensão, o desenvolvimento histórico, né? Uhum. Que isso nos ajuda a aprofundar a nossa compreensão do Evangelho, porque é essa segurança da compreensão do Evangelho em Cristo que vai nos Uhum. possibilitar dialogar em paz com outros olhares. Aham. Talvez a gente não chegou lá, mas só porque eu não me entendi não significa que não seja verdade, né? Exatamente. E tem dois que me vieram à memória aqui, que é o José Antônio Pagola, Uhum, que ele fala sobre essa ressurreição que brota no meu e no seu coração e que é esse agente de redenção onde quer que estejamos. uhum, E ele vai falar sobre ecoteologia, né? Que é algo uhum, que também tem um livro do Leonardo Boff, que é Habitar a Terra, que é muito legal, uhum, que ele vai falando sobre esse modo de ser no mundo, né? De uhum, inaugurar essa presença crística no mundo uhum, como um agente de redenção nas coisas mínimas, no seu consumo, no uhum, seu cultivo, no seu cuidado, e como conversar isso. Então eu acho uhum, legal esses dois autores uhum, eh, de apoio assim também, né? Esse que uhum. você citou eu acho Eu sensacional também. tenho um último que eu anotei porque eu não sei, não queria falar errado o nome dele, que é Uhum. o Alistair McGrath, que eu ouvindo um podcast, algumas coisas, que ele é um teólogo, mas ele britânico e ele é o diretor de ciência e religião em Oxford. Caramba, Então ele tem bastante coisa lançada sabe nada. e lançou alguns livros do Brasil, como dialogar, né, ciência e religião.
Legal. e que são autores que vão nos ajudar, até porque a nossa ideia era de uma conversa, a gente não consegue abraçar tudo. Isso. Mas é isso. Acho que ah, quero agradecer aí o Leonardo. A gente vai ter muitas conversas juntas É sobre isso aí. alguns temas interessantes que possam abençoar o coração daqueles que estão assistindo, É ouvindo isso aí. e nos levar a compreensões melhores, tendo em Cristo, no Evangelho, essa referência final e Amém. absoluta. Amém. E é isso, pessoal. Que essa mesa aqui você também se sinta à vontade, né, para sentar, para conversar, para comentar, para sugerir temas. E saiba que essa mesa aqui você tá vendo só duas pessoas, mas cabe inúmeras. Então é isso aí. Curta aí, compartilhe, se Isso. inscreva no canal e Deus tamo junto. abençoe Deus abençoe vocês. e até a próxima.